A cidade do Rio de Janeiro respira futebol. E se você é amante do esporte, assim como eu, vem comigo que eu vou te levar para os lugares mais legais e imperdíveis que tem. E a gente vai começar bem clichê, porque não tem como pensar em futebol em Rio de Janeiro e não falar do maior estádio do Brasil. O Maraca é nosso! Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. O Tour do Maracanã começa por aqui e ele é dividido em 5 etapas: acervo histórico, zona mista, vestiário, campo e coletiva de imprensa. Agora, antes de começar, vamos fazer um fotinho, vai? 3, 2, 1. Aqui a gente tem as camisas dos 6 principais times cariocas, começando com o Botafogo, depois a camisa do Fluminense da década de 80, com Washington e Assis. Ali a gente tem a do América, atual presidente o Romário e jogador. A do Bangu, tradicionalíssimo. Depois a gente vai pro Vasco, com Roberto Dinamite, ô saudade! E por fim, Flamengo, com o Zico. Aqui é um dos momentos mais históricos do Maracanã. O milésimo gol do Pelé foi feito aqui de pênalti contra o Vasco. E aí tem a bola e um hall da fama, as passadas dele. Aqui é aquele momento jogador caro, só melhor do mundo, entendeu? É o hall da fama, onde estão os principais jogadores. A gente tem desde Djalma Santos, Ronaldo, Romário, Zico, uma infinidade deles. E tem estrangeiro também, Didia, Eusébio, Beckenbauer, todos aqui. A exposição Canarinho conta um pouco a trajetória dos uniformes da seleção brasileira desde 1914. Dá pra gente sentir o tecido, ela branca. E aí vai se evoluindo. Aqui a gente tem a de 58, campeã do mundo. Em 1978 o Brasil usava essa aqui, invicto, mas a gente não levou a Copa. Autógrafo de Éder e Zico, 1982. Para muitos, a melhor seleção da história brasileira. Mas, infelizmente, não foi dessa vez que a gente levou a Copa. É Tetra, 1994. A seleção usava essa aqui. Bonita a peita, vai. Detalhezinho CBF. O Maracanã tem 4 vestiários, 2 são fixos dos times da casa, o Flamengo e o Fluminense, e 2 para os times visitantes, mas são todos iguais, naquele padrãozinho FIFA. E nesse aqui está tendo a exposição dos times ganhadores da Libertadores até 98, depois a gente dá um salto para 2023. Mas essa camisa aqui, ó, Independente da Argentina, o maior campeão da Libertadores de todos os tempos. E vamos dar uma voltinha para ver as outras camisas, vai? Cruzeiro, Olímpia, Flamengo, Grêmio, os brasileiros, eles dão um show também. Como uma exposição itinerante, então pode ser que tenha outras. Essa aqui a gente tem a última camisa do campeão de 2023 da Liberta, Fluminense, o tricolor carioca. Esse é o caminho que os jogadores fazem para entrar no templo sagrado, pisar no campo do Maracanã. Quem que não quer? Essa é a visão que o jogador tem do campo quando ele está no banco de reservas.
Imagina entrar em campo, pisar no gramado, sentir a arquibancada. Hoje em dia, a capacidade é de 78 mil pessoas, um pouquinho mais. Mas aqui já couberam 200 mil pessoas. Final da Copa de 1950, 199 mil torcedores estavam presentes neste Maracanã. Do lado norte, fica sempre a torcida do Flamengo e na parte sul, o Fluminense. Deixar na sala de imprensa, com a própria técnica de futebol. Para quem não sabe, o Maracanã foi inaugurado no dia 16 de junho de 1950. Foi construído justamente para a Copa do Mundo de 50, a primeira depois da Segunda Guerra Mundial. Afinal, a gente pode pular aquele Brasil e Uruguai, não é mesmo? Mas aqui, grandes histórias já foram vividas. O milésimo gol do Pelé. O Zico é o artilheiro do Maracanã, 334 gols marcados. E teve final de Copa do Mundo de 2014, a Alemanha campeã mundial de clubes da FIFA, enfim, uma infinita quantidade de momentos históricos e muito marcantes. E se você quiser conhecer e fazer o tour aqui pelo Maracanã, é o seguinte: fica aberto todos os dias, das 9 às 16, exceto em dia de jogo, que tem um horário reduzido. E o site é tourmaracanã.com.br. No Maracanã tem o quê também? E tem uma lojinha. Todos os produtos mais legais que você pensar de Flamengo e Fluminense tem por aqui. Não me deixa muito tempo aqui não, produção, porque senão eu vou querer levar provavelmente a loja inteira, porque quem gosta de futebol é assim. Então, bora girar este Rio de Janeiro, porque tem muito mais pra ver. Vamos! Até a Rainha Elizabeth veio aqui para o Maracanã prestigiar o rei, o Pelé. Agora, bora rodar este Rio de Janeiro, porque tem muito mais pra gente ver. Vamos! Alô, nação! A gente chegou no Museu Flamengo e a gente vai fazer uma viagem no tempo para conhecer um pouco mais da história do Clube de Regatas do Flamengo. Então, vem! Que vai me mostrar o museu. Cheguei. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Primeiro, bem-vinda ao Museu Flamengo. Muito obrigada. A primeira coisa que quem chega aqui no museu faz é tirar uma foto oficial com a Taça da Libertadores. Então, bora tirar essa foto. A taça é pesadíssima, eu não tinha ideia. É o peso de uma taça original. É o peso de uma taça original. É uma réplica, né, com as mesmas dimensões e com o mesmo peso. E o museu ele foi inaugurado em 2023. E aí, como que ele é dividido? Como que é a estrutura? Nós temos 14 áreas temáticas, com áreas interativas de audiovisual. Vocês podem ver aqui à nossa volta, a gente tem os interativos dos protagonistas, de embaixadas e consulados que fazem parte da história do Flamengo, né? Que espalha o Flamengo pelo mundo. A gente tem esse corredor aqui que fala dos protagonistas do Flamengo. São mais de 162 pessoas e a gente tem acervos físicos originais também. E a primeira sala são todas as conquistas do clube? Não, a gente tem mais de 8 mil troféus no acervo do Flamengo. A gente teve que fazer uma seleção dos principais e trazer para cá. E a gente tem atualmente 163 troféus na sala de troféus. E aí a gente tem uma área que tem mais de 8 mil para ser selecionado, né? E a gente pretende continuar atualizando. O museu vai muito além do futebol, ele abrange diversos esportes, então ali a gente começa com remo.
Não é isso. O Flamengo foi criado em 1895 como um grupo de regatas. Então, um dos esportes mortais do Flamengo, além do futebol, é o remo. E a gente começa do remo até atualmente os esportes olímpicos e o futebol. Aí aqui temos judô. A gente tem aqui o kimono da Rosicléia Campos, né, que é uma das mais importantes da história do esporte brasileiro. A gente tem roupa da Rebeca Andrade, no início da ginástica artística. E a gente tem a chuteira, a sapatilha, na verdade, da Gazela Negra, quando ela corria, né? Que ela está eternizada em algumas músicas que a gente canta nos estádios de futebol. Fazendo uma homenagem. Fazendo uma homenagem. Então aqui é dedicado a quem foi protagonista do Flamengo. E olha, foi muito difícil fazer essa seleção. E ali a gente vai para uma sessão especial do basquete do Flamengo. Basquete do Flamengo. O basquete é considerado o orgulho da nação, né? O Flamengo é bicampeão mundial de basquete. E aí a gente tem uma área dedicada a ele, porque ele talvez seja o segundo esporte preferido Mais forte do clube. do clube, exatamente. Me conta um pouco dessas camisas especificamente. Elas foram eleitas pelos torcedores do Flamengo para eternizar aqui os maiores ídolos da história. Né? Obviamente que a gente tem uma gama muito grande, mas a gente reuniu os mais antigos, que são ganhadores do Mundial, e dos títulos mais recentes. Mais novos. Exato. Zico, Adílio, tem a camisa do Dida, né, que é o ídolo do Zico, que é muito importante a gente falar sobre esse período ali, Sim. né, e Júlio César, e a gente pretende fazer mais pra frente também uma nova seleção. Uma nova seleção de outros ídolos. Isso, tudo aqui a gente considera como itens rotativos também, né, pra gente poder contemplar outras pessoas. Outras gerações, por Outras exemplo, gerações, também. exatamente. E ao lado das camisas a gente tem uma projeção. Isso. Essa projeção ela mostra as camisas do Flamengo, as mudanças ao longo do tempo, né? Então a gente vai ter camisas da década de 60, de 70, até os modelos atuais. E mostrando as mudanças e as características da roupa também. E a gente consegue ver bem as diferenças, então, né? Consegue até pelo quando a gente olha bem, vão ter camisas que elas têm um relevo, né? Tem camisas que são mais lisas, que é o material mais moderno de hoje. Então a gente consegue ver, ter essa percepção através da imagem. Bem legal. E aí depois disso a gente vai pra onde? A gente vai para a área do Mundial de Clubes de 81, que é importantíssima para a história. Vamos ser transportados pro Japão. Vamos lá. Vamos. Que timaço que era esse de 81, com Zico, Júnior, Nunes. Sim, Andrade, Adílio. A gente tem a honra de ter esses craques aqui, né? E eles estão quase sempre aqui no museu. Quase sempre visitando a gente aqui. Bom, a gente está numa área agora dedicada ao Mundial de 81. Aqui é celebrado o nosso título, né? E a gente faz isso de maneira lúdica, porque como passou tanto tempo de 81 para cá, a gente precisa que isso esteja na memória das crianças e dos jovens em geral, né? Então a gente trouxe essa ambientação do Japão e a gente apresenta isso num anime, né? E aí a gente tem aqui desde a flor de sakura até a sala, a iluminação, e que a gente passa aqui vendo As imagens da época. Fomentar justamente o torcedor pequenininho a saber a história do clube e acompanhando. Isso, de maneira que seja interativa para ela. E aí aqui a gente tem troféu, tem bola, tem a medalha, Isso. correto? Correto. E são todos itens originais que vocês estão vendo aqui. Até a camisa, né? A camisa do Nunes. A camisa do Nunes, que ele utilizou lá quando ele fez 2 gols na final do Mundial.
pelo que eu percebi, o museu ele tem um caráter emocional também. O Museu Flamengo é um atrativo turístico, né, diferente do que a gente já tem atualmente. O museu foi criado para ser de alto teor emocional, então a gente vê muitas pessoas saindo daqui chorando, né, com as nossas artes. Exatamente. E a gente cria esse impacto tanto no audiovisual quanto no acervo físico e também na memória dos ídolos, né? E aí pro torcedor a gente tem esse casaco aqui, que veio para o museu, porque as pessoas que fizeram 10 anos de sócio torcedor puderam ter esse casaco exclusivo e a gente veio mostrar aqui no museu. A gente também tem o PP Ghost, né, que é um holograma da história do Zico e do Júnior. Eles contam a trajetória deles até jogarem juntos e ganharem os títulos que eles ganharam. E tem o Cine 220, que eu creio que seja a nossa obra-prima aqui, né? É a cereja do bolo, que é onde a gente cria uma experiência como se as pessoas estivessem no Maracanã e elas sentem todas as emoções com os gols e os títulos do Flamengo. E a gente tem um espaço também destinado à área da Libertadores. A gente tem aqui os troféus da Libertadores de 81, de 2019 e de 2022. E aí são contados também as histórias por diferentes gerações. A gente tem o Leandro e o Nunes falando da Libertadores de 81. E aí a gente tem o Arrascaeta e o Gabriel, o Gabigol, falando sobre a Libertadores de 2019 e 2022. Primeiro, é muito legal essa relação que o Flamengo tem com os seus ídolos, essa valorização. Mas as pessoas que visitam aqui são rubro-negros ou também turistas que vêm conhecer o lugar, que torcem para outros times, mas têm a curiosidade de conhecer um pouquinho mais da história do Flamengo. A gente recebe gente de todo lugar, né? Não só flamenguistas, como pessoas que não torcem para o Flamengo, e essas pessoas, surpreendentemente, também saem daqui emocionadas. Né? Isso é uma coisa comum, corriqueira aqui com a gente. E a gente está de portas abertas para receber todos. Independente se você torce para um rival ou não, seja bem-vindo. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. O negócio é bem aqui. E qual é o horário de funcionamento, os dias, como é que... Vamos lá, a gente funciona todos os dias. A abertura do museu é às 10 da manhã e o fechamento do portão às 5h30 da tarde. Tá? Os valores, os ingressos são a partir de R$20. E são todos os dias? Todos os dias. Aos finais de semana também? Aos finais de semana também. Consulta nosso site lá. Qual que é? O nosso site é museuflamengo.com. O Museu mexe com o coração e não é só do flamenguista, não. Ele é bem imersivo, a gente vê a história do futebol e de outros esportes. E a gente sai do passeio e vem para uma lojinha que tem uns itens exclusivos que não são vendidos em todos os lugares. Aí, se você quiser uma dica, fica de olho no Instagram do museu, porque de vez em quando eles lançam umas promoções, então vale a pena checar antes da visita e é um bom lugar para quem gosta de esporte, viu? Nossa parada agora, São Januário. Muito mais do que uma arena de esporte, aqui é um lugar de história política e cultural do Brasil. Surgiu da luta do Vasco em colocar um futebol sem preconceitos. É hora do Tour da Colina. Agora, onde eu estou neste exato momento, o tour começa na Estátua do Almirante e o estádio foi construído em 1927 e financiado pelos próprios torcedores vascaínos. Estou sentada na tribuna de honra. Aqui é onde os presidentes e seus convidados vêm para assistir aos jogos
E é muito bem localizado, tem uma visão assim, ó, central do campo. Tô chique. Aqui é uma cópia da resposta histórica, que foi quando o então presidente do Vasco, José Augusto Prestes, em 1924, assinou um manifesto dizendo que o clube não participaria da primeira divisão do Rio de Janeiro sem os seus jogadores negros. E é um dos momentos mais importantes e disruptivos do futebol brasileiro. Essa parte é a parte do basquete. Eu fico pequena. Vem. E não é à toa que a torcida do Vasco canta São Januário, meu caldeirão, pela proximidade que eles ficam do campo. E é uma torcida apaixonada. São, ó... Essa parte é o vestiário do profissional dos jogadores. Aí eles vão, colocam as suas coisinhas aqui, pegam uma aguinha e ó, bora pro campo. Aqui o professor faz um esquema tático para os jogadores entenderem o que tem que fazer no campo. Aí tem aquela variação do 4-4-2, 3-5-2, ou então vai no freestyle às vezes, no talento individual do jogador. E essa portinha pequenininha aqui, ó, é hora de deixar para os deuses entrar no campo. Imagina a adrenalina que vai se preparando. Bora. O túnel. E aí no melhor estilo jogador. Estátua de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao todo são 190 gols. E o troféu de artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024 recebeu o nome de Roberto Dinamite em homenagem ao jogador. E sabe por que Roberto Dinamite recebeu esse apelido? Em 1974, na estreia dele, ele chutou a bola, fez um gol e furou a rede. Foi lá no Maracanã, contra o Internacional, e aí no dia seguinte o Jornal dos Esportes escreveu na manchete: Garoto Dinamite. E pegou, né? A gente estava conversando sobre a experiência, né, de fazer um passeio turístico aqui pelos estádios. O que você achou disso? Bom,
fantástico o que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês estão fazendo, até porque o brasileiro, na verdade, ele é apaixonado por futebol e essas visitas que existem em estádios de futebol e dentro das sedes dos clubes também é um atrativo a mais. Então, é extraordinário. Bom, eu, como falei, por exemplo, fui para a Argentina fazer um tour conhecendo os estádios de futebol da Argentina e eu tive que estudar bastante sobre isso para conseguir conhecer o máximo possível como um apaixonado por futebol. O que vocês estão fazendo é facilitando a vida de muita gente que ama futebol. É isso, é proporcionar para as pessoas justamente saber aonde ir, quem ama esporte, o que Exatamente. fazer em cada cidade, cada pedacinho. Perfeito. E não necessariamente um torcedor de um clube. Exato, porque muita gente que não é vascaíno vem aqui Vem para conhecer. Às vezes, na verdade, marido ou um amigo também que torce para uma outra equipe e chega aqui e realmente fica encantado com a história do Vasco ou como qualquer outra história, porque cada clube tem a sua história, cada estádio tem a sua história. Então, realmente, o brasileiro fica encantado com esse tipo de visita. E do lado oposto tem a estátua do Romário, baixinho. E foi justamente aqui em São Januário, em 2007, contra o Sport, que ele fez o 1000º gol. E o tour ele acontece de terça a domingo em horários variados, dependendo dos jogos. É só acessar o site para ter mais informações. E além dessa parte do campo, a gente também tem uma igreja e uma escola aqui dentro do complexo que a gente pode conhecer.